tudo bem? E aí, preparados para mais uma semana? Iniciando esse dia tão bem com a nossa aula maravilhosa de literatura. E vamos lá? Primeira coisa que eu te peço, já pega todas as suas anotações. A gente vai dar continuidade àquele mesmo pensamento, né, do que foi o quinhentismo, da construção desse momento literário. E aí eu te pergunto, é ou não é um período literário? E eu espero que você já tenha dado um gritão aí. Não é período literário, é apenas uma literatura informativa. Nunca esqueça disso, tá bom? E aí então, coloquei pra você hoje algo que literalmente é muito cobrado no mundo dos vestibulares, ok? E aí, nessa primeira imagem, literalmente é aquele mapinha, né, do percurso que foi feito por Cabral, ok? Que é a questão do que ele queria tanto. Era chegar até onde? Todo mundo lembra? Chegar até as Índias. Só que não foi isso que aconteceu, né? É tanto que por isso que todo mundo diz que houve então a questão do descobrimento, do achamento do Brasil. Muito por acaso, errando uma rota específica, chegou até as nossas terras. Tudo bem? Então, nesse momentozinho inicial, eu já peço, sente-se em um lugar arejado, tranquilo, você precisa hoje de concentração para a aula. Vamos tirar todas as dúvidas que ficaram pendentes a respeito, né, do início do conteúdo que foi dado na última aula. Então hoje, pega suas anotações, seu caderno e suas canetas coloridas, faça seu mapinha mental. Quero dar uma olhadinha, inclusive, nisso. Galera que tá fazendo mapa mental, massa demais, melhor coisa do mundo pra gente conseguir manter uma linha de estudo legal. E acima de tudo, todas as vezes que você tiver a necessidade, você não precisa fazer leituras e mais leituras, você apenas pega o seu mapa mental, dá uma revisada e acabou. Então assim, galera que tá fazendo mapa mental a respeito, posta lá, marca a escola, coloca a hashtag literatura e tal, e eu já vou dar uma olhadinha, viu? Vamos lá então, pessoal. Aula número 7. Coloquei pra você então a questão das características de um modo geral. Isso todo mundo já sabe, mas eu preciso dar uma revisada se ainda ficou alguma dúvida, ok? As características históricas. Você tem a questão das grandes navegações, ok? Então a chegada das naus portuguesas à costa brasileira, o novo mundo, ok? Uma visão, né, endêmica do colonizador em relação à nova terra e a questão do próprio índio. A gente está falando de algo que é muito novo, é um processo de colonização e de exploração dessas novas terras, o que muitos chamaram então desse novo mundo, né? São explorações. Gente, a gente está falando dessas grandes navegações que tiveram uma fortificação, literalmente porque Portugal ele tava em avanço, né? A gente tá falando de uma estrutura nova, certo? Então, assim, essa literatura sobre o Brasil é literalmente algo que é para informar sobre esse período, né? É um valor histórico, tudo bem? É um valor histórico da própria literatura, ok? E aí coloquei a questão das imagens, que é muito bacana a gente fazer uma análise das próprias imagens da época, ok? E a gente sempre tem uma mesma visão, isso é engraçado da gente analisar. A gente tem sempre ali, ó, a questão de uma missa sendo rezada, a questão da cruz que foi colocada pelos próprios portugueses em meio à mata, em meio literalmente aos próprios indígenas, e a gente tem uma questão de uma visão de aculturação. E veio então a própria doutrina, que foi o quê? A catequização desses índios, que é o que a gente vai aprofundar hoje, beleza? E aí você tem a parte 1, a literatura de informação ou dos viajantes. Como assim ou, Valéria? Eu coloquei para você 2 possíveis nomes que possam aparecer para você, tá bom? Pode aparecer para você literatura de informação ou dos viajantes e literatura jesuítica. Esses 2 tópicos, ou seja, parte 1 e parte 2, estão dentro do quinhentismo, do tipo de literatura produzida na época. Então, o primeiro ponto que você já tem que anotar aí, parte 1, literatura de informação ou dos viajantes. O que era comum de ser produzido dentro desse tipo de literatura? Você tem uma literatura que falava sobre a questão dos relatos, dos tratados, das próprias cartas, dos diários de bordo, né? É uma estrutura, isso é importante,
descritiva. Gente, você usa a descrição para quê? Literalmente, você usa a descrição para descrever, analisar algo que em muitos momentos você não está presente, mas alguém está comentando e falando sobre aquilo para você. Tudo bem? Lembra do trecho que eu falei para você na última aula, que era o ato de vender o peixe? Eles precisavam vender o peixe, ou seja, vender a própria terra, né? Que não, no caso, não eram deles. A gente tá falando de uma navegação que chegou ao Brasil e tudo mais, e tudo que havia naquela carta de mais de 20 e tantas páginas era para literalmente tentar trazer a galera de Portugal, mais navegações, para que aqui sim fosse colonizado, entendeu? Então olha lá, os autores estrangeiros, a gente tá falando de escrivãos, de aventureiros, religiosos, historiadores, navegadores. Quem foram os representantes, né, mais topzeiras e tudo mais famosos? A gente tá falando de Pero Vaz de Caminha, que fez a produção do quê? Do nosso documento histórico, né? Da carta, primeira carta lá. A gente tá falando de Hans Stander, Jean Delary e Américo Vespúcio. Qual era a questão do próprio objetivo, de um modo geral, né? A carta relatar ao rei Dom Manuel as impressões, ou seja, as características sobre essa nova terra que foi encontrada. Então a questão da fauna, da flora, o próprio índio, né, o próprio ser, que a questão da falta de vestimenta chamou muito a atenção. Por quê? Porque não era comum. E os próprios que produziram ali todos os documentos, eles citaram até mesmo que isso demonstrava uma grande inocência dessas criaturas, né? Então, assim, a gente tem um desejo político, que é o quê? Descobrir o potencial econômico desse novo território. Amigo, e aqui foi grandioso para eles. A gente está falando das riquezas naturais, a gente está falando da questão do ouro, do pau-brasil e dentre vários outros que literalmente eles levaram e fizeram a questão do próprio escambo, né? A troca por um espelho, né? Um pente. Por quê? Porque era algo novo. Os indígenas não conheciam esses objetos. Tudo bem? Vamos passando. Analise aí comigo. Pero Vaz de Caminha, né? E a carta do descobrimento ao rei de Portugal. Uma carta, literalmente um documento, gente, uma certidão. E aí tem o manuscrito que a gente analisou na última aula, a carta de Pero Vaz de Caminha, e a gente vai passando para isso daqui. Outros olhares sobre o Brasil. Diário de navegação, escrito em 1530 e 1532, por Pero Lopes de Souza, impressões sobre o litoral brasileiro. Gente, a gente tá falando sobre o quê? Sobre pontos importantíssimos que eram descritos dentro dessas cartas, tudo bem? A questão do Tratado Descritivo do Brasil, escrito no final do século XVI, né, por Gabriel de Soares de Souza, que tornou claras as intenções dos colonizadores perante a tudo que eles estavam vendo, analisando. A gente está falando de Tratado da Terra do Brasil, escrito em 1565 e 1570 por Pero Magalhães. Gente, a gente está falando de coisas muito básicas. São todos tópicos dentro do quê? Da própria literatura desses viajantes, das constituições, dessas produções escritas, ok? E olha lá, Hans Stander, um alemão entre os tupinambás. Aí tem várias fotos para vocês, questão da cultura indígena, ok? E aí, olha esse trecho. Selvagem, pagão, bárbaro, canibal. Muitos foram os adjetivos usados pelos primeiros cronistas europeus para caracterizar os nativos que encontraram na nova velha terra. Olha aí, analisa esses termos que foram citados, comentados sobre os indígenas. Né? Vamos lá. Olha lá, relato de Hans Stander. Quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos dos dois lados da trilha, como é comum entre os selvagens. Os homens vieram na minha direção e eu reconheci que se tratava de selvagens. Eles me cercaram, dirigiram arcos e flechas contra mim e atiraram. Então gritei: que Deus ajude
minha alma. Isso é um trechinho que ele vem colocando nos seus próprios manuscritos a serem assim mandados para Portugal, ok? E aí você tem outras imagens, depois analise com calma. Tô mostrando para você literalmente traços e tudo mais que eram citados dentro dos documentos, por isso tantas imagens. Eu quero te mostrar essa questão cultural, ok? Aflorada dentro desses documentos. E aí então, a gente vem falando sobre outra terra, outro povo, outro Deus. O que isso quer dizer? Em grandes navegações, nós tínhamos sim algo fortíssimo, né, para essa cultura portuguesa, que era a questão da própria religião, do catolicismo, né, que vários padres vieram nessas grandes navegações. Então, como é que era esse tipo de literatura? É uma literatura que é chamada de literatura de catequese, ou literatura jesuítica, ok? Então nós temos lá tipos de produção, nós temos os poemas, as peças de teatro, esses autos religiosos, essas cartas, essas crônicas, mas todos esses tópicos que eu acabei de citar para você, todos com cunho católicos, com cunhos que falavam sobre a palavra de Deus, ok? Um objetivo, qual era o objetivo maior disso tudo? A catequização dos indígenas. Os autores, quem produziam? Os missionários jesuítas, ou seja, eles vinham nessas grandes navegações com uma função básica. O governo em si mandava para quê? Para que acontecesse a catequização desses índios, uma doutrina imposta. E aí você tem os principais representantes, que a gente comentou sobre alguns na última aula. Padre José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, religiosos que foram enviados ao Brasil pela própria Companhia de Jesus, ou seja, lá de Portugal e tudo mais, que tinha uma função de catequização. Então, Anchieta, apóstolo e poeta, é a principal figura do período. Escreveu uma gramática além dos autos, crônicas, sermões. Valéria, o que são os sermões? Sermões literalmente são essas palavras proferidas, são esses manuscritos que os próprios padres e tudo mais eles produziam, trazendo um conhecimento maior, que era literalmente dar o sermão, ou seja, falar sobre um ponto específico que precisava ser trabalhado e, acima de tudo, melhorado, ok? E poemas, né? Português, em espanhol, latim e até mesmo no tupi-guarani. Então, ele abraçou essa causa de uma forma muito maior, ok? Olha lá a questão mesmo desse próprio entrosamento com os indígenas, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas. Qualquer coisa pode colocar pra mim aqui nos comentários, ok? Gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade de cada um de vocês. Deixo um beijo enorme pra cada um. Tchau, tchau!